Começa agora o Meia Pantufa. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, pessoal! Todo mundo com os fones de ouvido que tá começando o seu Meia Pantufa. Toda terça às 5 da tarde no seu player favorito. Eu sou Luiz Leão e tenho aqui comigo, como sempre, de um lado o meu amigo Gustavo Azevedo. Bom dia, tarde, noite, madrugada, Gusta. E aí, assistidores e assistidoras de filmes e séries. E também, como sempre, do outro lado, meu amigo Lucas Abreu. Bom dia, tarde, noite, madrugada, Lucas. E aí, maratonadeiros de filmes e séries na Netflix? Aqui nessa época que a gente tá gravando esse episódio, eu comecei a assistir aquela série do Silvio Santos, O Rei da TV, no Star Plus. E aí eu tô falando um pouco mais locutor de rádio, não sei se vocês perceberam, tá? Assim, tenho aqui comigo do meu lado, como sempre, o meu grande amigo que está aqui tocando a bola pela direita e pela esquerda. É gol, Lucas Abreu! É de uma velocidade, de uma dicção, tem que ser muito bom. Tem que ser muito bom. No episódio de hoje, a gente resolveu dar uma pesquisada nos 1000 streamings disponíveis no Brasil para pescar 3 filmes diferentes e deixar como recomendação para vocês. Escolhemos um que a gente gostasse bastante de cada uma das principais plataformas para comentar um pouquinho com quem conhece e recomendar para quem não conhece. A gente sabe que tem que levar em conta a rotatividade dos catálogos de streaming. Então, se você estiver ouvindo esse episódio muito tempo depois do lançamento, pode ser que não encontre por lá. Se for o caso, a gente recomenda procurar os filmes mesmo assim, porque cada um é especial de alguma maneira. Antes de começar, um aviso. Você já tá seguindo a gente no seu agregador favorito? Aproveita que o episódio ainda tá no início e clica aí em seguir. É rapidinho e você se torna o primeiro a saber sempre que o Meia Pantufa tiver conteúdo novo. E tem outra coisa bem importante. Se o seu agregador de podcast tem um sistema de avaliação, dá uma notinha boa aí pro Meia Pantufa. Geralmente é um sistema de estrelas logo no começo do seu feed. Basta clicar no podcast e avaliar. Quanto mais avaliações boas, mais os agregadores distribuem o Meia para as pessoas interessadas. Mas chega de enrolação, vem com a gente falar sobre 3 pérolas dos streamings do Lista e Meia. Lista e Meia. Bom, o primeiro filme do episódio caiu na responsabilidade de Gustavo Azevedo para fazer o resumo pra gente. Gusta, primeiro fala em qual streaming esse filme está no momento da gravação desse episódio, fala qual é o filme, quem dirigiu e aquele resuminho legal pra gente. Her está na Netflix, ele é um filme de 2013, foi dirigido por Spike Jonze e ele tem aí o Joaquin Phoenix como o principal protagonista, né, como o protagonista do filme. Na verdade, assim, pra quem ama Joker e idolatra o Joaquin Phoenix, em Her, ele já tinha ali eu considero assim, uma das obras-primas dele de atuação, porque ele carrega esse filme nas costas. É um filme muito importante pra carreira dele e é um filme muito importante também pro Spike Jonze. Vou passar primeiro pela sinopse pra gente depois começar a discutir os temas e porque esse filme, eu acho que ele é tão relevante e é uma indicação muito forte aqui da nossa lista. A gente tem o Joaquin Phoenix, que tá fazendo o personagem Theodore, e ele é um cara, assim, que tá vivendo num futuro meio distópico, um futuro meio... É uma distopia retrô, uma coisa meio... Hoje em dia não é tão distópico assim, porque você vê que ele faz um avanço curto no tempo, em que a inteligência artificial e os sistemas operacionais autônomos, eles iam tomar uma forma mais presente na nossa vida. E hoje, com a Alexa da vida, ChatGPT, essas coisas assim, a gente já viu que essas coisas já tomaram conta da nossa vida e elas são uma realidade posta. E as perguntas são muito mais sobre como a gente vai lidar do que se elas vão ser de fato realidade ou não. Então é uma distopia mais real, assim, e ele tá procurando um relacionamento novo. O Theodore, ele tá perdido na vida, ele tem um emprego bem legal, ele escreve cartas para pessoas que não sabem escrever. Então ele é tipo um redator, assim, de uma agência de cartas de amor e de mãe para filho e de namorados. Ele escreve cartas que
fazem sentido na vida da pessoa de uma forma mais técnica, né? Assim, e sentimental. Nem todo mundo sabe escrever, né? Então ele escreve bem e apaixonadamente. Então ele vai lá e escreve pra pessoa. E é muito legal esse contraponto da vida dele, porque ele, ao mesmo tempo que ele escreve muito bem e ele sabe falar sobre os sentimentos das outras pessoas, ele é uma pessoa muito introspectiva que não é muito boa em lidar com os próprios sentimentos. Então ele acabou de passar por um divórcio, que a ex-esposa dele é interpretada pela Rooney Mara, que inclusive eu conheci mais aqui nesse filme e a gente sempre fala da Rooney Mara, meu olho brilha. As mulheres da vida desse cara, Rooney Mara, Amy Adams e a Scarlett Johansson. Tá Exato, apenas, né? Somente. E aí, como ele tá passando por um divórcio, ele é introspectivo e tal, não quer conhecer pessoas com um corpo, né? Porque ele é introspectivo, ele decide... pessoas com corpo. Com corpo. Ele decide se apaixonar, ou ele se apaixona acidentalmente por um sistema operacional que ele escolheu lá, tipo a Siri. Ele escolheu lá a voz feminina, né? Aí ele começou a se apaixonar por essa voz. Só que a Siri... Você falou que ele não queria conhecer pessoas com corpo. Eu fiquei imaginando ele no centro espírita, assim, querendo conhecer só os espíritos. Exato, dissociando já. Ele escolhe ficar com um sistema operacional lá e esse sistema operacional é ninguém mais, ninguém menos que Scarlett Johansson, como o Luiz já adiantou. Então, a Scarlett Johansson, ela interpreta, eu acho que sim, ela interpreta, né? Porque ela faz a voz no filme todo, então ela tá interpretando a personagem ali. A gente não vê ela, mas é incrível como a Scarlett Johansson é uma excelente atriz, porque ela tá ali no filme o tempo todo, é uma presença extremamente marcante, apesar do Joaquin Phoenix tomar a tela fisicamente, a Scarlett Johansson toma muito o filme, é uma presença muito forte dela ali. Então esse sistema operacional, ao mesmo tempo que toma o espaço do filme, ele toma um espaço na vida do Theodore também, que se apaixona por esse sistema operacional. Ele simplesmente ele se vê perdidamente apaixonado por esse computador. ChatGPT. ChatGPT. E aí os dilemas começam. Assim, é um filme extremamente profundo, muito reflexivo. Não dá pra sair desse filme sem questionar a nossa própria relação com a tecnologia nos dias de hoje. É um filme muito importante, apesar da gente estar celebrando aí 10 anos de filme. Ele é um filme que conversa muito, muito com a nossa realidade hoje em dia, e eu acho que ele tem muito pra se tornar um clássico, assim, sabe? Da década de 10, se já não tá se consolidando como. Cara, quando eu assisti esse filme, ele me pegou de jeito, viu? O Gustavo acabou de falar que não tem como assistir esse filme e não ser impactado de alguma forma, e ele foi um filme que mexeu muito comigo, assim, quando eu assisti. A Scarlett Johansson, apesar dela não aparecer no filme, ela tem uma presença muito forte. A gente sente a interpretação dela, assim, por trás, parece, não fica uma coisa muito monótona, porque a maior parte do filme é o Joaquin Phoenix ali conversando com uma voz de inteligência artificial, né? Então você tá sempre vendo ele sozinho no ambiente. E eu acho que ela manda muito bem nessa questão, que ela consegue preencher a cena. A gente não sente que é só um cara ali conversando com um computador sozinho e aquilo não vai ficando monótono, né? A relação dos dois ali é muito bem trabalhada. E o Spike Jonze leva a nossa sociedade, é como se fosse uma previsão, né, esse futuro que ele tem lá no filme. É meio que ele pega essa relação que a gente tem com redes sociais, que a gente tem com tecnologia, e leva um patamar acima, como se a gente estivesse caminhando para aquilo. Eu sinto muito isso, assim, no filme. Claro que num nível um pouco mais absurdo, assim, mas nem tanto. Toda vez que o personagem do Joaquin Phoenix tem alguma cena ali na rua, as pessoas estão sempre de cabeça baixa, conversando com suas inteligências artificiais. E ele toca naquele ponto de novo, né? Que acho que a maioria dos filmes, das obras que falam sobre inteligência artificial, toca, né? Se as inteligências artificiais são capazes de desenvolver sentimentos, né? Até que ponto elas são seres puramente racionais e até que ponto elas aprendem tanto com a gente que elas vão aprender os nossos sentimentos também. E eu acho que ele é um filme ainda cada vez mais atual, né? Ainda mais em tempos que a gente fala todo dia sobre inteligência artificial, toda semana tem uma nova inteligência artificial, uma nova habilidade que as inteligências artificiais aí estão conseguindo fazer. Eu acho que ele tá cada vez mais atual, mas não só sobre isso, né? Ele fala muito sobre relacionamento, sobre como superar um relacionamento passado, sobre como os relacionamentos simplesmente acabam e você é obrigado a lidar com aquilo, obrigado a superar aquilo de uma forma ou de outra.
E às vezes a melhor solução não é outro relacionamento. Eu vou fazer uma coisa bem sacana agora, mas como eu tô fazendo com um cara, não tem problema. Se eu estivesse fazendo com a diretora, ia ser pior. Mas o Spike Jonze faz um filme que me lembra muito Encontros e Desencontros, que supostamente é pra ele, porque a Sofia Coppola tinha separado dele e fez um filme em que a protagonista, também a Scarlett Johansson, vale constatar, tem um marido escrotíssimo e a protagonista do Encontros e Desencontros está se sentindo completamente perdida e isolada num lugar desconhecido, em que ela não tem grandes amigos, em que ela não fala o idioma e ela se vê colocada numa relação amorosa que é não necessariamente sexual. Aqui o Joaquin Phoenix e o sistema operacional até tem uma relação sexual, mas assim, o tom dos dois filmes é muito parecido pra mim, assim. Como eles são conduzidos e em como as histórias são abordadas e dos pontos de vista dos personagens. Eu encaro esse filme quase como uma resposta ao Encontros e Desencontros, embora eles estejam separados por 11 anos, então assim, a pessoa tinha que ser muito amarga pra ficar 11 anos pra fazer uma resposta. Mas eu acredito que são filmes espelho, de certa maneira, né? Esse filme, ele pega a ideia do relacionamento com a inteligência artificial, mas na verdade pra abordar solidão, pra abordar isolamento, pra abordar depressão, pra abordar uma relação difícil com os pais, pra abordar uma relação difícil com as namoradas, ex-mulher e tudo mais. E aí ele vai contando uma história muito contida. E essa contenção do filme transforma ele num filme muito charmoso pra mim. Ele não ter a intenção de ser muito rápido ou de tentar fazer uma coisa muito Black Mirror-esca, assim, sabe? Muito chocante. Ele trata com muita naturalidade esse relacionamento do protagonista com a inteligência artificial. E tem uma outra coisa muito legal que é a gente observar o Joaquin Phoenix num papel mais contido. E isso é não só mais contido, mas muito contido, né? Porque isso é muito diferente do que ele costuma fazer. Só que o Joaquin Phoenix é um cara com um alcance enorme. E a essa altura do campeonato ele já sabia também que ele tinha um alcance enorme. Mas a gente tentando se colocar na cronologia dessas produções, esse filme vem logo depois do Mestre, do Paul Thomas Anderson, em que ele tá radicalmente diferente. Em que ele é o papel Joaquin Phoenix-esco mesmo. Ele é maluco, ele tem um problema, ele tem... Aqui ele descansou. Raivoso. Aqui ele é um cara que tem outros tipos de frustração. Também um cara muito frustrado, mas que ele lida com isso de forma absolutamente diferente. Tem uma coisa meio... incel também, né? Vamos dizer. É um cara que ele não consegue ter relações com mulheres, mas eu acho que se eu fosse apontar um problema nesse filme, talvez seja uma espécie de romantização desse protagonista que resolve se colocar numa bolha antissocial e ele simplesmente não consegue, por quaisquer que sejam os motivos, seja por vontade própria ou não, se adequar a uma sociedade envolvendo outras pessoas. Então ele só consegue encontrar um relacionamento com alguém que meio que vai fazer tudo que ele precisa, que vai entregar todas as necessidades dele, emocionais no caso. Então ele tem um relacionamento com uma inteligência artificial, é uma projeção, né? O cara tá tendo um relacionamento com um terapeuta, basicamente, sabe? Então, se eu fosse fazer uma crítica, assim, eu diria que talvez seja um pouco dar uma romantizada nesse tipo de característica, sabe? Por que o cara não consegue manter as mulheres de verdade na vida dele? É por causa das mulheres? Claramente não, claramente é por causa dele. Só que ao mesmo tempo que a gente pode cair um pouco nesse problema, ele é muito legal em abordar como, não só abordar a solidão, mas abordar como a gente vai se relacionar com o mundo à nossa volta, na medida que o mundo à nossa volta começa a espelhar o nosso comportamento, já que tudo em volta da gente é tecnologia, o nosso mundo vai começar a falar. E muito mesmo, as coisas do nosso mundo vão começar a falar. Isso significa que elas vão virar pessoas? Até que ponto? Até que ponto a gente vai conseguir ter uma relação humano e máquina com essas máquinas? Até que ponto a gente vai... Quando é que a gente vai parar de fingir que a gente não tá achando que essas máquinas são humanas, sabe? A gente já tem relatório aí da Alexa, da quantidade de barbaridade que as pessoas falam pra Alexa, e a própria Amazon solta algumas coisas, né? As menos pesadas do que se diz pra Alexa e tal. E é uma coisa que, beleza, eu tô pegando um exemplo muito bobo, porque esse tipo de auxiliar de casa ainda não tá tão desenvolvido como as histórias de ficção científica
querem dizer, mas a gente sabe que é o primeiro dos passos, né? E o que isso vai fazer da gente enquanto humanidade? Eu acho que o filme, às vezes ele quer pegar um pouquinho ali na parte que ele transa com a inteligência artificial e ficar uma coisa meio do choque, né? Tipo, nossa, mas que bizarro isso que tá acontecendo, por que tá acontecendo? Mas assim, eu acho que é o de menos na mensagem do filme, né? A mensagem principal do filme é ele se apaixonar pela inteligência artificial. Então, se ele se apaixonou por um sistema operacional, ele se apaixonou por quê? Ele se apaixonou por uma idealização dele, ele se apaixonou por uma projeção dele mesmo. E isso é legal, isso é massa, isso é uma coisa que a gente deveria incentivar, sabe? Eu acho que a discussão do filme tá bem aí e nisso ele vai muito bem, né? Nesse quesito de fazer a gente pensar nas 3, 4, 5 camadas que existem em cima dessa história relativamente simples e relativamente contida, né? Sim, mas assim, eu tenho um pouco de discordância com você com relação à crítica que você fez, não porque ela está errada, mas porque eu acho que ela não está... Você quer discordar de mim, assim, porque tem que dar... Não tem porque... que dar um fogo aqui no a gente tem podcast. A gente tem que discutir, as pessoas precisam de entretenimento. Isso que o povo gosta. Não, mas assim, eu acho que essa romantização que você falou não é necessariamente em cima, não está no filme. A romantização está no olhar do espectador com relação ao filme, porque o filme, ele é esteticamente orientado. Então, a partir do momento que a gente tem um filme muito bonito, esse filme, assim, a gente não falou ainda sobre isso. Esse filme é extremamente bonito. O design de produção desse filme é uma das coisas mais impressionantes que eu já vi, sabe? Nossa, a fotografia e a iluminação dos ambientes, assim, é muito bonito. Exatamente. É uma fotografia que tem um retorno à memória, porque a mobília é retrô, o design dos aparelhos tecnológicos é retrô, a estética tem uma nostalgia própria, mas... tudo ali é muito tecnológico. Você tá numa cidade que só tem arranha-céu, você anda em transporte público que é todo de vidro, então você tem aquela coisa meio assim, eu tô num mundo que é plástico, que ele é tecnológico o suficiente, mas ao mesmo tempo eu tenho um retorno à nostalgia, à minha memória e tal. Então ele é muito gostoso de ser assistido, assim, ele é realmente muito bonito. E aí eu acho que essa romantização vem do espectador, porque como é tudo muito bonito e como a história desse filme é muito envolvente, a gente acaba simpatizando e às vezes se identificando com esse cara, porque eu também converso com a minha Alexa, eu também falo bom dia pra minha Alexa, sei lá, é uma coisa assim meio, você começa a simpatizar por isso, e aí você, às vezes a gente esquece que lá no filme tem uma conversa muito profunda com a ex dele, que é interpretada pela Rooney Mara, a personagem é a Catherine. E ela fala exatamente isso pra ele. Ela fala assim, cara, ela pergunta, você tá conhecendo alguém? Meio curiosa, meio aquela coisa de ex, assim, que ainda tem alguma coisa que... E ele fala, eu tô conhecendo alguém, sim, e tô um tempo com essa pessoa, e é um sistema operacional. Aí ela, no começo, ela finge normalidade. Aí ela fala, não, que bom que você tá conhecendo alguém, etc. Eles começam a avançar no assunto e ele fala, ela me entende, ela é feliz e ela é plena. Aí ela fala, então quer dizer que eu sou triste, quer dizer que você não sabe lidar com os sentimentos ruins do ser humano. Então quer dizer que você quer plastificar suas emoções, você não quer o filme joga um pouco na cara, as mulheres jogam um pouco isso na cara dele, isso, né? As mulheres, e eu acho importantíssimo não só pela esquisitice jogarem da relação dele, mas por conta da esquisitice da relação dele com elas, né? Não só com a Rooney Mara, mas da espécie de tensão que ele tem com a personagem da Amy Adams, sabe? Que é meio bizarra assim, mas também, né? Ao mesmo tempo, eu acho que elas estão jogando na cara, mas elas não estão contra a tecnologia. É muito delicado como fica no filme, assim. O problema não é... Justamente, então, o problema não é a tecnologia. A gente está avançando, a gente está recriando a forma de comunicar com a tecnologia, mas você vai deixar de lidar com os seus sentimentos, você vai deixar de... tem muito essa coisa do relacionamento moderno líquido, né? Essa coisa toda que tem a ver com... A partir do momento que eu identifico uma coisa negativa nesse relacionamento, eu já desisto dele, porque é muito mais fácil me desconectar do que tentar entender
um passo a mais, uma profundidade que tem a ver com uma parte obscura do meu self, assim, né? Do meu eu. Então vai por uns lados, assim, que eu gosto muito. E é por isso que eu acho que Encontros e Desencontros tem a ver com esse filme no tom. Porque Encontros e Desencontros tem não só a ver com a solidão, mas tem a ver com esses não lugares. Com quando você tá num não lugar, quando ninguém te conhece, você pode ser só bom. Se você tá lá num hotel, você pode vestir uma roupa foda e ir lá no saguão do hotel e gastar uma grana com salmão e tal. Você só apresenta a sua parte positiva. Então tem muito esses espaços nos dois filmes de mostrar só o seu lado bom para aquele, seja para aquele personagem que ela acabou de conhecer, Scarlett Johansson, seja aqui pro Theodore que tá conhecendo o sistema operacional. Talvez eu não seja, assim, um grande fã do Spike Jonze também. Tem isso, sabe? Tem o Quero Ser o John Malkovich e tal, e esse filme, mas... Sei lá, é o cara do Jackass, sabe? Porra... Como acabar? Fica uma coisa meio... Tá bom, assim, e me dá algumas reservas, mas essas reservas, estou dizendo, gosto bastante do Her, acho um filme muito bom que traz assuntos muito bons e traz uma coisa que eu adoro em cinema, que é dúvida, que é você sair e ficar especulando, é você ficar pensando, mas por que isso aqui é tão errado? Ou por que isso aqui não é errado? Por que deveria ser errado, deveria ser certo? E aí a gente ia aprofundando esse tipo de discussão dentro da nossa cabeça, ou pra quem foi assistir no cinema, quando você sai com uns amigos conversando, mas e aí, qual que é desse filme? Esse filme quer dizer o quê? Mas isso aqui é legal? Por que ele tá fazendo isso? Título, então isso né? é bom, o próprio sabe? título é especulativo. O título é Her. E não, tipo assim, se fosse o Steven Spielberg fazendo, seria inteligência artificial. Ah, não, ele já tem. Às vezes a pessoa pode ir assistir pensando que é o filme da banda, né? Tá? Exatamente. Nossa, muitas. É uma piada atrás da outra. Vai, Luiz, faz Mas uma. enfim, eu tô mais com o Gustavo em relação à mini crítica do Luiz aí. Concordo 100%, não vou nem me repetir aqui, mas eu vejo esse filme muito caminhando com uma visão, assim, tanto de relacionamento quanto de tecnologia, misturando as duas coisas com o que o mundo tá se tornando tão rápido, assim. E ele leva isso num patamar ali um pouco mais absurdo, né, de uma pessoa criar um relacionamento afetivo com a inteligência artificial, mesmo não tendo uma projeção física da inteligência artificial. E eu interpreto ele mais dessa forma, de a inteligência artificial, a tecnologia ser uma fuga para nós humanos fugirmos de todos os problemas sociais que a gente encontra, que a gente tem dificuldade de enfrentar. Tem uma cena no filme que parece muito Blade Runner, né? Na verdade, que eu acho que Blade Runner se inspirou, que é quando a personagem da Scarlett Johansson, a Samantha, chama uma... Eles não chamam de prostituta no filme, mas é como se fosse uma entusiasta nesse tipo de relacionamento de humanos e sistemas operacionais, né, o que é estranho já pra gente, o filme todo tem essas estranhezas. Mas aí ela chama essa moça pra transar com ele de uma forma com que ela esteja no controle da situação. Então, a menina usa fone de ouvido, ela fica calada, então você ouve a voz da Scarlett Johansson, só que é uma outra pessoa atuando, né? Tentando bizarro. Transar lá com o Theodore. E tem uma cena exatamente assim no Blade Runner, que é justamente uma outra extrapolação de sci-fi, dentro desses questionamentos do sci-fi, né? Exatamente assim, só que aí ele tem mais uma corporificação, né? Digital, que você enxerga a pessoa, mas de toda forma é uma coisa fake. Encostar nela, né? Tem isso. Ela fica digitalizada. Na verdade, eu acho que chama uma pessoa mesmo. Eu não sei se era uma pessoa ou um androide. E ela fica por cima. E aí assim, o rosto fica meio como se fosse uma projeção assim sobre o rosto dela. E tem muito a ver sobre isso também, que eu acho que o Lucas falou dessa projeção social. Tem muito a ver com como os relacionamentos hoje em dia estão sendo questionados também, porque você chamar uma pessoa que não é uma prostituta, é uma entusiasta de relacionamentos de sistema operacional e humanos, para entrar dentro do seu relacionamento, o que é isso, sabe? São pessoas tentando entender novas formas de se relacionar. Então, essa coisa da estrutura monogâmica pura, ela é questionada nesse tipo de ficção científica, não sei se podemos chamar de ficção científica, mas nesse tipo de história distópica, assim, que fala sobre inteligência artificial e sobre o futuro dos relacionamentos, de como a gente pretende lidar, né, com isso daqui pra frente.
O filme é o Twitter, né? Você fica ia lá falar isso reclamando, agora. conversando com o computador. Você fica lá conversando com o computador o dia inteiro, escrevendo suas coisas excessivamente românticas e falando que você não é monogâmico, dizendo pra todo mundo que você é transudo e não monogâmico. Resumiu, assim, o Twitter pré-Elon Musk. É o Twitter sem os fascistas. Mas tem os incel também. Tem as incel, incel. exatamente. Tem essa coisa de, por exemplo, até que ponto eu tô me apaixonando pela pessoa ou ela só tá atendendo minhas expectativas? Porque ela é um sistema operacional e sabe ler também as minhas demandas. Cara, é muito. E aquela é muito coisa surreal. também, né? Porque quando você começa o relacionamento ali, a pessoa, ela meio que ela quer te agradar, né? Então você vai se apaixonando porque você vai vendo dos dois lados, você vai tentando agradar um ao outro, né? E o sistema operacional faz isso, assim, só que a longo prazo. Me apaixonei pelo programa errado. Ninguém sabe o quanto eu estou sofrendo. Bora lá. Meu Deus, que ódio dessa transição. Ficou perfeito. No Prime Video a gente descobre que o Aragorn cansou de ser rei e resolveu virar um comunista radical. Viggo Mortensen foi lá, catou sua mulher, catou seus 6 filhos e resolveu criar eles no meio do mato, treinando eles fisicamente para resistir a desafios, treinando eles a caçar, a pescar, leituras dos maiores clássicos, leituras de documentos políticos, econômicos, sociais e tudo mais dos maiores filósofos, dos maiores pensadores do mundo. Mora isolado nessa reserva ambiental até que a esposa dele fica doente e morre, falece. A esposa dele ficou doente por um bom tempo, relutou em ir pro hospital, porque eles vivem isolados e eles não querem fazer parte da sociedade. Até que, eventualmente, ele leva ela pro hospital, mas é tarde demais e ela morre na cidade. Porque ela morre na cidade, os pais dela é quem estão com a custódia do corpo dela, estão preparando os ritos de velório e tudo mais. Então, o Capitão Fantástico tem o desafio de botar os seus 6 filhos dentro do ônibus e tentar participar do velório da mãe deles em sociedade, no meio de uma família que acha que eles são esquisitíssimos porque eles têm hábitos nada comuns ao cidadão urbano americano e ao cidadão urbano capitalista americano, né? Eu fiz um resumo mequetrefe do Capitão Fantástico, porque o filme é sobre muito mais do que isso, mas é um road movie, né, gente? É um filme de bota todo mundo dentro da van e vamos passando pelos obstáculos que vão se colocar no caminho, porque, como vocês podem imaginar, o sogro do Capitão Fantástico não gosta muito dele, porque acha que ele levou a filha e os netos pro meio do mato porque ele é um radical maluco de esquerda que acha que vai viver não sei aonde e que vai transformar a filha dele numa pária e esse tipo de coisa. Esse filme é dirigido e escrito pelo Matt Ross, não tinha um grande currículo antes em termos de longas, não tem um grande currículo depois em termos de longas, né? O cara que meio que veio e desapareceu, assim. Era um desaparecido que soltou esse filme e desapareceu de novo. E eu queria falar com o meu amigo Gustavo Azevedo, o que você acha de Capitão Fantástico, Gustavo? Tá com uma boa memória dele ainda? Ele é um filme que tá muito fresco, inclusive é um filme que eu de vez em quando eu reassisto. Ele é aquele tipo de filme assim que tá no meu coração. Eu vi umas 3 vezes ele. Eu lembro de muitas falas dele. Foi um filme que me marcou muito. Ele não é um filme de grandes atuações, assim. Ele, sabe, tem o Viggo Mortensen, tem o George McKay, que tá muito bom, assim. Ele era uma crescente, assim, né? Uma estrela que tava começando ali. Ele ainda não tinha feito 1917, que foi o filme que levou ele, assim, pra cima. Mas a gente tem uma história muito boa aqui. A gente tem eu acho que o argumento é muito bom. Eu nem acho que a história do filme é tão... E eu sou um enorme fã desse filme, vocês sabem. Mas assim, eu nem acho que a história dele é tão boa. Eu acho que o argumento dele é muito bom. E aquela família, a gente conhecendo aquela família, do jeito que a gente conhece aquela família, é muito legal. Mas assim, a progressão dele é uma progressão normal, assim, né? Eles estão indo, andando na estrada. É engraçado isso, porque assim, ele não é um filme que tem um grande roteiro, porque ele tem uma sucessão de fatos que é esperada dele, não é uma coisa assim muito fora da casinha, sabe?
Fora da oca, fora do... fora da montanha, da casinha caverna. mesmo, tá bom. É a casinha deles lá. Mas ele é um filme que tem esse argumento muito forte de... O sogro dele considera ele como um estudante de humanas da Federal que levou as coisas a sério demais e foi parar na floresta pra cuidar dos filhos dele. Sequestrou né? a filha dele, ela resolveu fazer o FG. E ao invés de estudar odonto ali na PUC, e aí deu nisso, aí foi morar na floresta. Na Mackenzie, exatamente. Aí foi morar na floresta, sabe? Se a Brizola fosse morar na floresta e tivesse mais 3 filhos, era isso aí. Ia ser desse jeito. E é bem essa pegada de você glamourizar um pouco no começo do filme toda essa proposta mais... vamos tocar oboé na floresta, vamos ler Dostoiévski e discutir em roda, né? Porque ao mesmo tempo que a gente tá cuidando do nosso corpo fisicamente, fazendo escaladas e sabendo como fazer fogueira para se esquentar, a gente também tá cuidando da nossa mente e a gente sabe fazer remédio com as flores e com as plantas que a natureza dá. Então, vamos empoderar a permacultura e, sabe, colher o nosso mel da árvore, igual o ursinho Pooh. É uma mistura de reunião de DCE com a reunião do ayahuasca, né? Exato. Tem essa coisa da flauta tibetana. Então, assim, tem uma coisa meio... Você começa a endeusar essa pegada meio extra-humanas mesmo, assim, que a gente brinca. Mas, assim, a gente sabe que, ao mesmo tempo, tem a sua importância, porque é uma contracultura. Acaba sendo importante ter esse tipo de contracultura mesmo dentro de um sistema que, né, padroniza a gente, deixa a gente igual um robozinho. E eu acho que o filme toma alguns cuidados pra gente conseguir empatizar mais fácil com essa família. E pra mim, o principal desses cuidados é com a educação. Porque se a gente tivesse o sentimento de que esse cara tá fazendo esses meninos abdicarem da educação deles pra viver no meio do mato, esse filme não ia ressoar com ninguém. Não ia ressoar nem com o público americano, nem com nenhum outro público. Então, colocar aquele pontinho de que, olha, a gente mora no meio do mato, mas os meus filhos são muito mais bem educados, no sentido de educação formal, do que um americano médio, vai fazer com que, beleza, então você quer viver assim, então é problema seu você viver assim, porque seus filhos não estão, em termos educacionais, seus filhos não estão sofrendo. Faz a gente se conectar um pouco melhor, né? Tem essa pegada, e também eu acho que tem a gente falou em determinado momento aqui do podcast sobre o Dente Canino, que é um filme sobre um isolamento de uma família, né? E como esse isolamento, ele pode gerar algumas perturbações, lá em Dente Canino em grande medida, e aqui eu acho que em menor medida, mas é perceptível em tela, porque ao mesmo tempo que o filme começa com essa glamourização de tudo isso que o Luiz falou, tanto da parte da educação, assim, na raça das crianças saber escalar uma montanha, quanto de ler um Ivan Illich, né, uma coisa assim. Ler e interpretar, né, não é só... Interpretar e saber colocar no mundo, né, e tal. Começa a gerar alguns conflitos de... Tá, mas aí essas crianças vão conviver só com a família, eles vão os dilemas deles vão ser dentro desse casulo, dentro desse isolamento. E aí nesse segundo ato do filme, quando a gente vai lá pra cidade, no road movie, né? Eles entram no ônibus e vão conhecer o mundo externo. Tem um choque muito grande e eu acho que constrangimento. É complicado assistir aquela família a partir daquele segundo ato, e aí eu acho que é aí que o filme ganha a gente, porque você tava glamourizando, você tava achando que era tudo construir a oca com a minha própria mão e fazer minha fogueira, e de repente você descobre que não, na verdade é um pouco sobre tudo ao mesmo tempo, né, um equilíbrio das coisas. Porque é engraçado isso, o primeiro ato faz a gente sentir, meio que repetindo o que eu quis dizer com a educação formal, mas o primeiro ato ele apela um pouco pro lado conservador da gente, sabe, porque você vê esse cenário de um pai que, quando morrer, ele preparou os filhos pro mundo, sabe? Os filhos dele não vão precisar dele. Então, você tem uma sensação meio paternalista, meio que as avessas, de que, os filhos dele não precisam se preocupar com nada. Ele tá treinando os filhos dele pra conseguirem se comportar em qualquer tipo de situação. Supostamente, né? Nesse primeiro ato é o que você lê. E aí, você é jogado no segundo ato com a ideia de que, mas nas situações mais básicas de uma vida urbana comum, eles não têm traquejo, eles não têm essa capacidade por conta da criação deles. Então, nenhuma criação é 100% perfeita, sabe? Os pontos que ele aperfeiçoou vão se chocar com os pontos que ele
completamente abandonou dos filhos. E isso tá no fato de que ele nunca quis manter os filhos isolados. Ele sempre tratou com abertura a possibilidade de que os filhos dele fossem pra faculdade, de que os filhos dele eventualmente tivessem contato com o mundo exterior. Não que fossem viver lá pra sempre, mas que assim, que eles fossem ter contato com o mundo exterior. Só que ele aventava essa possibilidade, ele sabia que era uma possibilidade, mas ele não treinou os filhos dele pra isso. Ele não tinha nem como, né? Isso teria que ser por meio do convívio e tal. Então, você fica no meio, você fica no meio do caminho, assim, né? O filme, ele é bem redondinho, assim mesmo. Ele não tem nada de extraordinário nas atuações, no roteiro, nem nada. Ele é aquele filme que chega até certo ponto que ele é bem previsível, mas ele é um filme gostoso de assistir, porque eu acho que ele é bem cativante, assim. Ele tem uma vibe bem... aquele filme afetuoso, que ele consegue te tocar, assim, com coisas bem simples. No primeiro ato, eu acho que ele já consegue fazer isso muito bem, né? Porque é aquela coisa que a gente fica até se questionando, fala, olha, a vida dessa galera tá dando certo desse jeito aí. Se eu saísse desse caos, desse estresse, dessa correria que é a minha vida... É meio isso, né, sabe? E aí, no segundo ato, ele vai pra reflexão. Fala, ó, mas essas pessoas, quando elas precisam ir pro mundo real, que todo mundo vai precisar uma hora, mesmo você tentando fugir, talvez essa criação, esse jeito, esse estilo de vida delas não tenha só vantagens, né? E eu acho que o filme trabalha isso muito bem, dentro do que ele se propõe, né? Que ele não se propõe a fazer grandes reflexões, nem nada assim, mas dentro da realidade que ele estabelece para aquela família, do jeito que eles resolveram viver, eu acho que eles trabalham os problemas das crianças ali muito bem. Eu tô com o Gustavo, eu acho que é no segundo ato que o filme ganha a gente mais ainda, né? Quando ele traz essa reflexão, traz esses problemas pros personagens ali, pra ver, olha, beleza, você pode tentar fugir, você pode tentar levar uma vida de uma maneira diferente e vai ter o seu lado bom, vai ter o seu lado ruim e você vai ter que aprender a viver com isso, não vai conseguir, no fim das contas, fugir mesmo do que o mundo é, mas até certo ponto dá pra você fazer as coisas diferentes. E ver aquele pai ali com aquelas crianças muito bem educadas e sem estresse nenhum, assim, vivendo na floresta, é uma coisa que, sim, que dá até uma certa paz, até uma certa tranquilidade, assim, de assistir, cara. E esse filme não tem muito... Eu acho que ele não tem o objetivo de soltar umas pérolas, assim. Eu acho que não tem. Posso estar sendo ingênuo. Mas ele acaba soltando umas pérolas, uns momentos muito legais, assim. Ele respondeu pro filho o que é Coca-Cola, ele explicar pro filho o que é sexo, sabe? O que é penetração, como é que se formam os bebês. Tem eles entrarem do velório todos coloridos e tal. Tem Sweet Child O' Mine no final, que é um momento muito bonito. Tem a cena dele comparando o primo do filho dele de 15 anos, o conhecimento dele sobre Constituição Americana com o conhecimento do filho dele de 7. Esse momento é muito bom. Sabe? Esse filme tem cenas muito marcantes, muito legais da criação que esse cara deu pros filhos dele. É isso que é legal, porque as coisas que a gente lembra do filme são pontos que vão explicitando como é que a criação dos filhos dele foi. Não são pontos que realmente movem a história pra frente, né? São pontos que complementam o volume da história, assim. Ele chamar a Coca-Cola de água envenenada e o filho dele fazer uma careta é maravilhoso. E ao mesmo tempo a gente vai vendo a dificuldade de socializar, né? Das crianças, até do filho mais velho, né? Adolescente, quando ele encontra uma garota que ele quer conversar. E não é aquela coisa do moleque que fica travado, nervoso. Ele realmente não sabe como socializar, assim, com outras pessoas. Uhum. E fica aquele questionamento, né, de se a esposa dele não estivesse levando essa vida, se ela já estivesse se tratando na cidade, tivesse acesso a um hospital mais rápido, será que ela não estaria viva? A gente consegue notar que essas coisas vão passando na cabeça do pai, né, do Viggo Mortensen. E aparecer em tela. Tanto é que o filme é do pai, eu acho. No fim das contas, é sobre essa reflexão de como o Luiz mesmo falou que ao longo do filme a gente vai descobrindo como foi a criação dos filhos. Os filhos não têm evoluções, arcos muito grandes. Eles têm percepções de choque da vida antes e depois, né? De sair da civilização. De sair da floresta e entrar na civilização. O conflito é do pai, é o conflito de eu fiz a coisa certa, os meus filhos, eles estão bem educados de fato, e pior ainda, naquela situação, ele não é mais uma referência, porque ele também é um outsider. Ele não consegue lidar com a civilização mais, porque ele ficou ele ficou muito tempo fora daquela estrutura. Então ele não sabe pagar um boleto, ele não sabe conversar com um gerente de banco. Ele não tem mais o traquejo social. Ele podia um dia ter, né? Porque ele fingia que gostava, ele fingia que precisava daquilo, mas
hoje ele não é mais uma referência. Agora, na civilização, ele já não é mais uma referência pros filhos. Então, ele fica com esse dilema a vida toda ali, né? A vida toda. Esse período de luto, que tem mais esse detalhe. Eu acho que o filme não evolui tanto porque os personagens, eles estão em círculos, num processo de luto muito intenso. E duplo, né? Porque eles estão em luto porque a mãe morreu e eles estão em luto porque eles perderam a realidade deles, a casa deles, o espaço, o habitat natural deles. Eles estão em outro lugar e perderam aquilo que ficou pra trás, literalmente, porque o avô tá querendo retomar a guarda, então tem essa coisa de incapacidade de cuidar dos próprios filhos. O filme é muito sobre o Ben, que é o protagonista, e o Viggo Mortensen, apesar de não estar incrível, ele manda muito bem, ele consegue convencer a gente. Falando novamente, para lembrar, Capitão Fantástico está no Prime Video, descobrimos também que está no Star Plus, isso, claro, na data de gravação, pode ser que não esteja em nenhum lugar mais, mas recomendamos que você assista, encontre em qual streaming ele estará, ou então naqueles outros meios lá. E Capitão Fantástico também é o nome de uma ótima música e de um ótimo álbum do Elton John, então se você quiser procurar no seu streaming aí, já conecta tudo. Se você ouvir o álbum e assistir o filme ao mesmo tempo, eles não vão alinhar e você vai perder as falas, então vai ser sem graça, mas assim, é só faça associação aí, põe na playlist, tá ótimo. Terceiro filme de hoje, quem vai apresentar pra gente é Lucas Abreu, o filme que está na HBO Max, que talvez quando você estiver ouvindo esse episódio já seja até Max pra você, sem HBO. Lucas, manda bala. O Abutre é um filme que fala sobre um cara que tá com dificuldade de conseguir um emprego formal, né? Que é o Louis Bloom, interpretado pelo Jake Gyllenhaal. E ele decide, então, entrar no agitado submundo do jornalismo criminal de Los Angeles. E aí... Foi muito resenha da narrador da Globo, da Tela Quente, sabe? No agitado submundo da investigação. Nossa, eu fui criminal, lendo e foi... um homem... Pedro Bial apresentando linha direta. Gente, resumindo, é apenas um homem com um sonho, trabalhar no Datena. Exatamente. Exato. Um homem com um sonho. Enfim, o filme gira em torno desse personagem, né, do Louis Bloom, interpretado pelo Jake Gyllenhaal, que começa aí de forma independente a andar pelo submundo do crime aí, atrás de tragédias pra filmar e vender pra TV. E esse é o grande plano dele de conseguir entrar no ramo, né, no jornalismo criminal. Eu acho que o diferencial desse filme é que o personagem principal é um sociopata, né? E por isso que ele chama tanta atenção assim, porque não é simplesmente um cara que tá ali tentando fazer uma coisa muito difícil, sozinho pra crescer e conseguir as coisas. Ele é um sociopata e que vai atrás de coisas horríveis que acontecem com as pessoas e ele não se importa, assim, ele não fica triste, não desce uma lágrima, ele não tá nem aí, a gente morrendo, a gente é incêndio, é acidente de carro. E ele fica correndo atrás ali pra fazer aquele sensacionalismo, né? Ele é o cara que vai atrás das imagens, atrás de filmar todas essas tragédias e vender pros jornais sensacionalistas. E ao longo do filme ele vai conseguindo entrar no meio, ele vai conseguindo respeito. E o filme se chama, em inglês, Nightcrawler, que seria pesadelo, né? A tradução literal. Mas, se eu não me engano, é até... não é? Abutre é uma excelente tradução, cara. Traduzir Nightcrawler seria bem... Mas pra conseguir essas imagens, esses vídeos, pra conseguir pegar essas tragédias, ele não dorme, né? Ele é um cara que ele fica ali 24 horas atrás disso, ele fica em busca de tragédias. O Jake Gyllenhaal emagreceu 14 quilos pra fazer esse personagem, e ele tá com aquela cara de quem realmente não dorme, com uma olheira maior que a minha aqui. E ele tá muito bem nesse papel. Pra mim, essa é a melhor atuação do Jake Gyllenhaal. No nosso episódio 100, que a gente gravou inclusive com o Thiago Natari e com a Fabi, do Cinemafilia, eu mencionei o Jake Gyllenhaal como um dos meus atores favoritos e da atualidade, assim, e pra mim aqui essa é a melhor atuação dele, esse é o melhor trabalho dele até hoje. Esse filme é dirigido pelo Dan Gilroy, e ele não é muito conhecido, não tem muitos filmes assim, e ele ficou muito mais conhecido, muito mais marcado pela atuação do Jake Gyllenhaal, inclusive. Ele se dedicou muito a esse papel, tem uma história de que o diretor queria que ele mesmo fizesse o filme, foi atrás do Jake, o papel foi meio que feito pra ele, e eles conversando, e o Jake entrou de cabeça assim no papel, perguntou sobre o que era o filme, e o diretor falou, é uma história de sucesso.
Só que é uma história de sucesso do tipo, olha, as pessoas que conseguem sucesso, nem sempre elas conseguem através de coisas boas, né? Olha que às vezes a pessoa que você tá vendo aí conseguiu sucesso, ela conseguiu a custo de quê? Até onde as pessoas vão pra conseguir isso. Então o filme vai muito mais nessa linha do que na linha empreendedora aí das frases motivacionais no Instagram. Mas eu acho que o charme do filme tá mais em como a gente vai acompanhando o personagem em si mesmo ali, sozinho, atrás dessas coisas, desse sensacionalismo. E faz até uma reflexão com o que a gente vive, assim, né? Porque a gente entra em rede social, sempre tem muitas dessas coisas. Acontece um acidente, já tem ali 20 pessoas em volta filmando pra querer mandar pros parentes, pra querer colocar em todas as redes sociais possíveis, sempre em busca, assim, desse tipo. Eu não, gente, acho que a gente aqui não, né? Mas sim, como sociedade. A gente, assim, genérico. O ser humano. Nosso grupo é proibido gore, inclusive. Mas, enfim, o filme faz até essa reflexão, né? Com os tempos que a gente vive. Assim como o Her, né? Estão pegando os filmes reflexivos aí, né? Sobre sociedade. Capitão Fantástico. Tem essa... tem sobre essa linha. até onde a gente vai, né? Pra conseguir esse tipo de coisa. E sobre esse personagem que não se importa nem um segundo com o que ele tá fazendo e com as pessoas que estão sendo acometidas pra ele conseguir o que ele quer. Você sabe o que eu acho mais legal no Abutre? Disparado, assim. É a coisa que me chama a atenção nele quase 10 anos depois de ter assistido. Esse filme não precisa ter um assassino pra ele ser bizarro. Você não precisa que esse cara seja um psicopata pra que esse filme te incomode, te perturbe. Esse filme vai te perturbando porque esse cara vai cruzando limites que você não imagina. Mas ele não é porque ele é esquisito de, tipo assim, que ele precisa matar alguém e aí o filme virar uma espécie de filme de crime, alguma coisa do tipo. Ele é muito estranho, é um filme muito incômodo, sabe? Muito, muito bom, mas muito bom por esse incômodo. É isso que sempre me impressionou, assim, né? Quando eu lembro desse filme, quando eu paro pra pensar nele. Eu acho que é a principal característica dele, assim. E é um grande sucesso isso, né? Você ser capaz de perturbar desse jeito. Nightcrawler é aquele tipo de filme, pra mim, que eu concordo com o Luiz, que ele causa essa estranheza porque ele tem alguma coisa errada com o protagonista, mas ao mesmo tempo, ele é o tipo de filme que ele é muito de direção. Apesar da gente ter o Dan Gilroy como um diretor que ele não é tão conhecido mesmo, assim, a gente não tem tantos filmes dele, eu acho que Nightcrawler, o Abutre é um dos filmes assim que a gente consegue sentir a segurança de direção nele, porque como ele tem essa linha temática dessa criatura que vive nas sombras e dessa pessoa que é uma desconhecida que precisa trazer à tona esses crimes e esses true crimes, assim, né, esses acidentes em tempo real para as telas do Datena lá, da vida, né? Ele acaba adotando uma fotografia e um texto que ele também é soturno. Então é um filme escuro, mas ele não é um filme escuro que incomoda. Ele é um filme escuro que é proposital. O Jake Gyllenhaal é sempre filmado na sombra. Aliás, incomoda, né? Mas é feito pra incomodar. É assim, mas não é aquele incômodo tipo A Pequena Sereia, sabe? Não é aquele incômodo que você não consegue distinguir as coisas, né? É, aquela coisa que todo mundo reclama porque é uma decisão estética que não tem muito propósito pro material. Ele é um pouco mais... Aqui tem muito propósito. É muito significativo como ele trabalha a escuridão. Os pontos de luz são muito pequenos. E quando você tem luz, é como se fosse uma luz de jornal mesmo. É aquela luz que é estourada na cara das pessoas, porque ela é invasiva, ela é pontual, ela tá no lugar errado, ela precisa ser evocada pra revelar o que as pessoas não querem revelar. E ao mesmo tempo, ele é um filme que dá propósito pro protagonista, porque ele é sim um sociopata, ele é meio lunático, assim, ele não consegue associar causa e consequência das coisas que ele faz. Ele enfia a câmera num policial, meio que ele só assim, faz o que tem que fazer, né, na cabeça dele. Ele faz o trabalho dele. E como ele trabalha essa luz invasiva, como ele trabalha toda essa proposta de revelar o que não o que não era pra ser dito, ele acaba trazendo outras coisas à tona. Porque, por exemplo, o personagem se justifica pelo fato de, eu estou fazendo o que eu devo fazer, eu vou lá filmar a cena que tá lá, não tem ninguém pra me impedir, a polícia não pode me prender, é meu direito, né? Tem toda essa coisa americana de eu posso estar onde eu quiser, o livre-arbítrio da pessoa e como é que é o nome disso, gente?
Fascismo. Não, Isso. libertarianismo. Libertarianismo, exato. Alt-right. Deus, pátria e família. Make America Great Again é o nome disso. E tem essa coisa, tipo assim, ele tá fazendo tudo isso, tá tudo errado, só que sabe onde ele tá? Ele tá lá no bairro de classe média alta, filmando as tretas que estão acontecendo lá nos bairros de classe média alta. Tanto é que, em determinado ponto do filme, isso se torna um mega tema, assim, de todo mundo... É igual aquela coisa lá do Todo Mundo em Pânico. Tem 50 negros morrendo na favela, mas todo mundo quer saber da garotinha branca. Que caiu no poço. É um poço. pouco do que caiu no poço, exatamente. Tipo assim, é muito mais fácil mostrar violência onde a gente quer que a violência aconteça. O Nightcrawler, ele vai onde a violência supostamente deveria ser abafada. Então ele entra nos bairros de classe média alta e começa a incomodar as pessoas ricas. E isso torna ele mais famoso ainda, porque ele começa a evidenciar uma ferida exposta na sociedade. A Fox News lá, o que eles chamam lá de notícia, começa a adorar o cara. E tanto é que a gente começa dentro do filme, a sociedade começa... A gente vê que o prêmio vai pra quem faz isso mesmo, né? O Luiz é cheio de falar mal de true crime, porque ele chama de... Como é que você chama mesmo? Eu não chamo de nada. Eu não falo mal true de nada, crime, nem você de fala, ninguém. Eu adoro, gourmetizado. Adoro. Da Tena gourmetizado, da né? Tena Gourmet. Uhum. Da Tena Gourmet. Porque, no fim das contas, a gente glamoriza isso mesmo. No final do filme, eu vou dar um pequenito spoiler, mas o cara se dá bem. Ele é um cara, ele é ridículo, ele é responsável pela morte do funcionário e talvez o melhor amigo dele ali, alguma coisa do tipo. E o cara se dá bem. O Lucas chamou um filme de ser um filme muito reflexivo por causa disso. Ele começa a expor muitas feridas que a gente tem que questionar. Não tem por que não. E tem aquela coisa, inclusive quando a primeira vez que eu assisti esse filme, eu pesquisando sobre ele, eu lembro de ver, alguém fez essa análise, então quem for o autor verdadeiro aí, estiver ouvindo a gente, mas que a gente gosta muito como público, assim, a gente gosta muito de assistir aos anti-heróis e aos vilões, né? Tanto é que as séries que a gente mais gosta sempre é ali o Tony Soprano, é o Walter White, Succession agora, né? Mas nessas histórias, geralmente, esses caras que fazem tantas coisas ruins, eles sofrem consequências. Alguma consequência eles sofrem. E aqui no Abutre causa essa estranheza porque ele se dá bem, né? Ele não sofre grandes consequências com tudo que ele faz, né? E eu acho que é isso que deixa a gente com a pulguinha atrás da orelha, assim, no final, que deixa com aquele certo incômodo, assim, porque ele não é aquele cara que no final tem uma lição ali. Não, as coisas dão certo pra ele. Ele chega no limite da consequência e aí ele é recompensado. Então é como se fosse assim, vale a pena você questionar a autoridade, vale a pena você falar, e aí por isso que entra nessa coisa meio fascista, e o filme, ele não tem uma moral da história, aquela coisa assim, moral, final do filme, moral da história, mas ele te deixa tão incomodado com aquele personagem que você faz essa autorreflexão moral, e eu acho isso muito importante no filme, porque quando chega no final você não concorda com aquele cara, e você questiona, você fala assim, será que vale a pena questionar as autoridades e a estrutura moral mesmo, a ponto de esvaziar esse tema e dar palco para pessoas dessa forma? Então eu acho que não é necessariamente o caminho. E aí entra nessa pauta fascista, porque o cara no final do filme fala, eu não vou pedir para vocês fazerem algo que eu nunca faria, ou que eu nunca tenha feito. Essa coisa do líder autoritário que fala assim, eu já coloquei minha mão na massa, eu já fiz o meu trabalho, agora é hora de vocês começarem a colocar a mão na massa. Cara, é muito surreal, é uma coisa assim, sim, de protofascismo, que você começa a enxergar umas consequências assim que tá na nossa esquina, tá acontecendo nas escolas, é preocupante, é muito atual o Nightcrawler, é um filme muito foda. É um momento real que chegaria numa extrapolação como Uma Noite de Crime lá, né? Se o filme fosse bom. Mas o filme tem uma ideia maravilhosa, mas que foi muitíssimo mal executada. Mas assim, o conceito é maravilhoso. É muitíssimo mal executado? Mas o conceito é maravilhoso. Então você começa a pegar uma ideia muito real e se você for extrapolar ela chegaria naquele ponto ali, sabe? Nesse tipo de liberdade. O que é liberdade? Liberdade pra quem? Liberdade a que preço? Até que ponto tem sua liberdade? Todo esse tipo de discussão, né? O Abutre, ou Nightcrawler, tá disponível na HBO Max atualmente, né? Pode ser que não esteja aí quando você for assistir, mas vale muito a pena assistir de qualquer forma.
agora é com vocês. Gostaram da lista? Quais desses vocês já assistiram? Troca uma ideia com a gente no Instagram ou no Twitter, @meiapantufa, que a gente responde tudo que aparece por lá. Valeu pela atenção de vocês. Tchau, Gusta. Tchau! Tchau, Lucas. Tchau, galera. Lembrem-se de seguir a gente nos seus agregadores de podcasts preferidos. Spotify, Apple for Podcast, Deezer, Amazon Music. Terça-feira que vem a gente tá de volta com mais Meia Pantufa pra vocês. Tchau! Este podcast tem locuções de Lucas Meleiro e Carla Ribeiro e edição de Luiz Leão.